Boa tarde a todos. Sou o professor Fábio, sou professor do sexto ano F de História e Geografia, na Escola Generoso. Vou para a nossa sexta aula do primeiro bimestre, essa sexta aula que contempla a habilidade EF06GE29, que é relacionar as características do processo de urbanização com as ocorrências de desastres socioambientais, inundação, enchentes, rompimento de barragens, deslizamento de encostas, incêndios, erosões, entre outros, em diferentes lugares. Lembrando que na aula anterior a gente falou sobre as construções humanas que passaram a modificar a paisagem, a modificar como o meio ambiente reage a essa quantidade enorme de pessoas que utilizam dos recursos naturais e que, por consequência, o meio ambiente começou a responder a esse tipo de conglomerado humano. O meio ambiente começou a mostrar sinais de que os seres humanos estão usando muito mais recursos do que deveriam, os seres humanos estão aquecendo a Terra muito mais do que deveriam, fazendo muito mais uso de produtos fósseis que vão gerar diversas quantidades de carbono como gases para a atmosfera, e isso faz com que o planeta se aqueça. Por consequência, vem mudando ao longo do século 18, 19 e 20 o comportamento da natureza e grandes destruições em massa estão ocorrendo, como furacões, como terremotos, como vários e vários reflexos desse comportamento anormal da natureza. Vou compartilhar a tela com vocês, onde a gente vai passar as aulas do CMSP para a gente depois fazer uma leitura. Já estou compartilhando a tela com vocês já, né? Gente? Sim. Oi. Sim. Então vamos lá. Dia 7/5. Conhece, né? Acredito que temos vários estudantes do litoral nos acompanhando. Também há avenidas, né, com seus automóveis e algumas fachadas, né, de edifícios. E a terceira imagem, né, nós temos também um outro exemplo nessa aula de Piracicaba, no interior de São Paulo, uma foto de 2017, onde a gente vê o rio Piracicaba, tão famoso em canções, na literatura, né, e também com alguns elementos sociais e culturais. Então, quando a gente olha para essas imagens, né, são paisagens muito bonitas, né, muitos elementos para a gente analisar, a gente muitas vezes não conhece os tipos, né, de desastres que podem acontecer nessas cidades e tantas outras, assim como na cidade de vocês, né? Então, quando a gente está falando em desastres, a gente, por exemplo, quando a gente volta para a imagem de São Paulo, né, que ela agora volta para a tela, por favor, a gente vai lembrar da ocorrência de raios, tempestades, né, da questão das inundações que podem, né, acontecer na cidade, deslizamentos em alguns pontos. Esses são alguns exemplos. Quando a gente já vai para a imagem, né, de Santos, o que a gente vai lembrar? A gente pode associar a ocorrência das ressacas marítimas aos deslizamentos, também a questão de raios. E quando a gente vai já para a terceira imagem de Piracicaba, a gente pode lembrar, por exemplo, também, assim como das chuvas fortes, né, a questão da erosão. Então, o nosso objetivo aqui hoje não é ficar, né, analisando cada um desses desastres. A gente vai ter uma próxima aula para falar sobre isso, sobre os tipos, as suas diferenças, mas o importante é que cada cidade tem um processo de urbanização, né, tem uma história da formação do seu território, da ocupação do seu território, e também, né, um histórico de ocorrências de desastres. E isso a gente vai conhecer um pouquinho mais adiante. Então, por enquanto, professora Milene, são essas as nossas contribuições. Obrigada, professora Andréia. Agora nós vamos assistir um super vídeo da professora Mariana, que também compõe a equipe
curricular de geografia, que ela fez com muito amor e carinho para vocês. Fiquem com o vídeo. Oi. Pessoal, desliguem o microfone de vocês. Bom, vamos então considerar essa fotografia aqui. Ela é o registro de uma paisagem que sofreu uma transformação de grande impacto. Vamos então analisá-la. Lembrando que uma dica é seguir as 3 etapas. Primeiro, observar atentamente cada característica dessa paisagem. Segundo, identificar os diferentes planos que compõem essa paisagem, sempre começando por aquilo que está mais próximo do meu olhar e depois distanciando. E terceira etapa, descrever os seus elementos. Lembrando também que alguns desses elementos são naturais e outros são sociais ou culturais. Tudo bem? Vou dar um tempinho para você fazer essa leitura inicial. Voltamos então. Quais foram os elementos naturais que você conseguiu descrever? Você deve ter visto árvores, arbustos, solo, morros e outras coisas. E os elementos sociais e culturais? Você deve ter identificado casas, construções, plantações, uma estrada aqui em primeiro plano, certo? Mas note também que essa paisagem passou por algum fenômeno que transformou as suas características. Essa lama que conseguimos ver em boa parte da paisagem não estava ali antes. E ela trouxe impactos para os elementos naturais e para os elementos sociais e culturais da paisagem. As árvores e arbustos, por exemplo, alguns deles ficaram encobertos. E conseguimos ver que a estrada, que está aqui em primeiro plano, parte dela foi destruída. O que será que aconteceu aqui? Você sabe que evento foi esse? Gente, essa daqui é a imagem de Brumadinho, um município em Minas Gerais que sofreu um desastre ambiental ocasionado pelo rompimento de uma barragem em 2019. Além de destruir casas e plantações, essa lama que nós vemos aqui possui rejeitos de minério e contaminou o solo e a água da região. Muitas pessoas morreram por causa desse evento e continua causando impactos socioambientais até hoje. Como vocês puderam ver, as transformações em uma paisagem nos dão importantes pistas para compreender os impactos socioambientais ocasionados por diferentes fenômenos. O caso de um rompimento de barragem é só um deles. Há vários outros. Você vai ter oportunidade de analisar alguns deles ainda nessa aula. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa aula e até uma próxima vez. Tchau. Olá, estamos de volta. Obrigada, Mariana. Professor, e os comentários do vídeo? Olha, professora Milene, cada dia mais a gente fica contente, né, com todas as contribuições da professora Mariana para as aulas de geografia, né, que faz parte da nossa equipe curricular de geografia da COPED, né. Ela trouxe contribuições muito importantes, né, principalmente resgatando, né, o exercício de leitura de paisagens que a gente já fez na aula dessa semana, né, na aula de geografia. Então, nosso muito obrigada, e agora a gente vai dar sequência, né, à nossa atividade para vocês colocarem um pouco em prática o que a professora Mariana sugeriu. Então, nós vamos agora para um vídeo super bacana, que ele tem aí a temática de prevenção de desastres. Esse vídeo, ele vai ser utilizado para um exercício. Então, prestem bastante atenção, fiquem ligados aí no vídeo.
Agora eu passo para a questão o que é um desastre? A segunda questão qual a diferença entre risco e desastre? E a terceira, quais são os riscos? Pessoal, no vídeo ficou claro para vocês que a influência do ser humano vai fazer com que a natureza dê uma resposta. Ele demonstrou o uso errado do solo, como as pessoas retiram recursos naturais delas de forma inapropriada, de forma não sustentável, e faz com que a natureza responda da pior forma possível, às vezes com secas, com outros elementos que fazem com que ocorram desastres, seja ele ambiental, seja ele provocados, como o de Mariana, que foi provocado pela forma com que o ser humano agiu na região, não por abalo sísmico, mas pelo desmoronamento do solo devido aos desgastes. E isso vai fazer com que toda aquela região sofra por diversos anos. A gente vai entrar na parte da poluição, então a natureza e atividades econômicas e problemas ambientais. Ao desenvolver as atividades econômicas, o ser humano promove a produção de bens de consumo para a sociedade, transforma constantemente o espaço geográfico. Contudo, dessas transformações têm ocasionado problemas ambientais, em razão da intensa exploração dos recursos naturais. De maneira irregular, com algumas atividades têm sido realizadas. É o que vamos estudar nesse capítulo. Embora os problemas ambientais constantemente ocorram, é possível colocar em prática ações que o combatam. Ainda que sejam atitudes simples em nossos cotidianos, elas podem contribuir para a preservação e a recuperação dos recursos naturais, além de beneficiar as gerações futuras. O processo de sustentabilidade, ele vai nascer lá nos anos 60. Nos anos 60 começa a haver um movimento de que é necessário que o ser humano utilize recursos naturais de forma sustentável. Para quê? Para que as gerações futuras tenham acesso a recursos naturais que nós temos hoje. Porque se continuar da forma como estava, desde o século XVIII, com a Revolução Industrial, as pessoas vão acabar com o planeta. E não vai haver recursos naturais para as próximas gerações. Então, ocorreu diversos encontros das principais potências do mundo, inclusive a Rio 92, a Rio 2016, vários eventos que foram no Brasil mesmo, que convidaram todos os países importantes do mundo para tratar questões de gases, questões de desmatamento, questões de preocupação com o futuro do planeta. Ao qual o nosso presidente, o meritíssimo Bolsonaro, vai contra tudo isso. Tudo que a gente conquistou durante anos, ele vem desmatando o meio ambiente. Junto com outro satânico, que era o Trump, que é um outro presidente americano, que saiu do Acordo de Paris e fez os Estados Unidos voltarem a produzir como nos anos 50, em questão de resíduos de gases para a atmosfera. Novamente, com a não eleição do Trump, os Estados Unidos voltou ao Acordo de Paris, está voltando a se enquadrar nesse movimento de proteção ao planeta, e o Bolsonaro, por consequência, está sendo obrigado a voltar às diretrizes antigas, já que os Estados Unidos influenciam o Brasil nessa questão ambiental. Então, quando o Trump mandou o Brasil desmatar, foi uma verdadeira farra. Como diz o atual ministro Ricardo Salles, passaram um boi em cima da Amazônia.
aos poucos, com a não reeleição do Trump, o Brasil está sendo obrigado a voltar aos modelos anterior, aos modelos do Obama, de respeito à natureza. Tanto que já está havendo novamente movimentos de reflorestamento, movimentos de captação de recursos para que a área que foi devastada seja novamente erguida por pressão dos Estados Unidos. Vamos lá. Quem que pode me ajudar com a leitura? Os problemas ambientais. Gente, eu preciso de ajuda hoje. Pessoal, eu quero almoçar daqui a pouco. Alguém pode ler, por favor? Pessoal? Posso ler? Pode, por favor. Os problemas ambientais. A natureza vem... Não estou conseguindo ver. Não? Deixa eu ver se aumenta um pouquinho mais. Não, abaixa um pouco. Sim, tá muito perto. Melhorou? Não. Agora. A natureza vem... Não tô conseguindo ler mais. Calma aí. Tá fácil de ler? Tá muito perto. Melhorou? Não. Acho que não dá para melhorar mais. Alguém pode ler, por favor? Professor, posso ler? Pode. A natureza, os problemas ambientais. A natureza vem passando por um processo de Degradação. degradação por causa do desenvolvimento e diferentes atividades econômicas, que mesmo com a crescente conscientização ambiental, vem sendo intensificada ao longo do tempo para entender as necessidades da população mundial. Cada vez mais os números e consumistas, os efeitos... Pera só um pouquinho. Cada vez mais numerosas e consumistas, ou seja, as pessoas cada vez mais crescem em quantidade, em números, e elas cada vez mais consomem recursos naturais. Os efeitos desse processo manifestam-se em problemas ambientais, como poluição do ar que respiramos, do solo onde cultivamos lavouras e pastagens, das águas que utilizamos. Veremos a seguir alguns dos principais problemas ambientais e os malefícios que eles causam, não só para o meio ambiente, mas também para as demais formas da vida do nosso planeta. Por poluição atmosférica. Se alguém quiser ler, pode ler, gente. Tem mais alguém querendo ler? Então pode continuar, por favor. Continua quem estava lendo, por favor. Pessoal, quem estava lendo comigo? A Tainá estava lendo? Pode continuar entrando. Sem querer, eu silenciei meu microfone. A poluição atmosférica é atualmente um dos mais graves problemas ambientais. É importante destacar que a poluição provoca pelas técnicas de cultivo de nossos ancestrais não se compara ao elevado índice de poluição que as atividades econômicas atuais causam no meio ambiente. Isso porque naquela época o ser humano já realizava atividades que agrediam ao meio
ambiente, emitindo substâncias poluentes no ar, porém em quantidades muito pequenas. Guardem uma coisa na cabeça de vocês. O ser humano vai começar a influenciar muito a natureza a partir da Revolução Industrial. Quando o ser humano começou a produzir muito produto, e para produzir muito produto, você precisa do quê? De muitos recursos naturais, consequentemente. Uma coisa está associada à outra. Se você faz muito produto, é porque você consumiu muito recurso natural. Então, a partir do século XVIII, XIX, XX e o nosso XXI, os seres humanos têm utilizado cada vez mais recursos naturais para atender a demanda de número de pessoas e atender ao consumo dessas pessoas. Cada vez mais consumistas, cada vez mais usuários de recursos em larga escala, que vão fazer com que a natureza seja a principal prejudicada. Pode continuar. À medida que as atividades humanas se diversificaram e se intensificaram, elas passaram a poluir cada vez mais o ar atmosférico. Veja no esquema a seguir, as atividades humanas que mais... Ai, sem querer você saiu. Não. Não, Veja no esquema a seguir, as atividades humanas que mais emitem gases poluentes na atmosfera atual. Então, vamos lá. As indústrias emitem 29% de gases. As casas residenciais e comerciais são responsáveis por 12%. E os automóveis, deixa eu ver se tem alguma coisa dos automóveis. Não fala sobre os automóveis. Ele contempla esses dois, as casas e as empresas, que emitem 12%, e fala também sobre as indústrias, que são responsáveis por 1/3 das emissões de gases. Não se esqueçam, carros também são responsáveis, motos, vários tipos de gases saem a partir dali. Mas também existem plantações que também emitem gases. A gente chega lá. Mas, nos dias de hoje, principalmente nos grandes centros urbanos, a poluição atmosférica é ocasionada pela intensa emissão de gases, resíduos tóxicos, expelidos sobretudo pelas indústrias, pelos escapamentos de automóveis, somados às outras fontes de poluição. Essas substâncias contribuem para a péssima qualidade do ar urbano e para o surgimento ou agravamento de doenças, em especial relacionadas às vias respiratórias, como bronquite e asma. As atividades agrícolas também contribuem para tomar o ar atmosférico impróprio para o ser humano. A pulverização de agrotóxicos nas plantações, queimas de palha de cana-de-açúcar, pastagens, matas emitem grandes quantidades de gases tóxicos na atmosfera. Esses recursos, como você jogar pulverização de agrotóxico, visa o quê? Matar pragas para você ter maior quantidade de produção. Consequentemente, você está prejudicando o solo e também emitindo gases para a atmosférica. Já a queima da cana-de-açúcar visa o quê? Visa você eliminar aqueles resíduos de forma rápida e quase que de graça, para que você possa utilizar mais rapidamente o solo, já que com a queima dessa cana-de-açúcar, o solo vai estar disponível mais rapidamente para o uso e para uma nova plantação. Mas, por consequência, você emite uma grande quantidade de gases para a atmosfera. Ok? Então, aqui a gente tem imagens da queima, daquele fala do cana-de-açúcar, mas há diversos tipos de queima na região agrícola. Você tem as indústrias, você tem as casas, os carros, os transportes, que vão contribuir para as emissões de gases na atmosfera. Vamos lá, geografia em foco. É possível cuidar do ar que respiramos? A poluição atmosférica é um dos problemas ambientais que, além de causar danos ao meio ambiente, traz sérios riscos à saúde das pessoas.
Diante desse fato, é possível colocarmos em prática diversas atitudes, tanto na cidade quanto no campo, que contribuem para melhorar a qualidade do ar que respiramos. Vejamos algumas atitudes. Não promover queimadas em lavouras, pastagens e florestas, preservar florestas e demais áreas de matas nativas, substituir combustíveis fósseis por outras fontes de energia, como, por exemplo, a energia elétrica, que é muito menos poluente do que a energia fóssil. A investigação na prática, biodiversificação de poluição de ar. Por meio de nossos sentimos, podemos perceber diversas alterações no ambiente onde vivemos, como mudanças de temperatura, de cheiro, sons, entre outros. Essas percepções também acontecem com relação à quantidade de ar. Em alguns casos, quando a qualidade do ar está ruim, o corpo humano pode manifestar algumas reações, como os problemas respiratórios, irritação nos olhos e alergias. Você sabia que alguns dos seres vivos são mais sensíveis à existência de poluentes no ar? Os líquens, por exemplo, só vivem em lugares onde a qualidade do ar é muito boa. Dessa maneira, em lugares onde o ar está poluído, esse tipo de organismo dificilmente sobrevive. Por conseguir identificar a presença de poluentes, eles são considerados bioindicadores. Será que existem líquens no bairro da sua escola? Você já verificou como está a qualidade do ar nesse ambiente? Realize atividades a seguir. Aí mostra a menina observando esse tipo de bioindicadores. Se existir esse tipo de bioindicador na sua região, quer dizer que o seu bairro está com uma qualidade de ar bom. Poluição da atmosfera e as mudanças climáticas no planeta. Alguém pode continuar lendo, por favor? Gente? Alguém pode continuar lendo? Pessoal do sexto ano F, por favor, alguém pode ler? Alguém pode... Poluição atmosférica e as mudanças climáticas no planeta. O clima do nosso planeta já foi muito diferente de como é atualmente. A temperatura média atual da atmosfera terrestre é de 15 graus centígrados. Mas já passou por inúmeras variações na história geológica na Terra. Há cerca de 10 mil anos atrás. 10 mil anos ocorreu a última glaciação terrestre, período em que as vastas áreas da superfície da Terra ficaram cobertas por gelo. Estudos científicos, especialmente realizados pelo IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, afirmam que a concentração excessiva de gases poluentes no ar é responsável pelo aumento gradativo da temperatura média da atmosfera na atualidade. Veja no gráfico o aumento das emissões de gás carbônico, CO2, na atmosfera do comportamento da temperatura média da atmosfera terrestre desde o século passado. Então, observe que desde o começo do século passado, lá em 1900, ocorreu quase que o dobro de emissão de gases em relação ao século anterior. Em 2100, você está emitindo até 700 ppm. Em 1900, você emitia apenas 300. E a temperatura começou a disparar para cima. Hoje, a temperatura média já está em 17 graus centímetros na Terra, 2 graus acima em relação ao mesmo período em 1900. Pode continuar aqui, ó. Alguns gases. Posso continuar, professor? Pode. Alguns gases poluentes emitidos para a atmosfera, como o CO2 e CO, CH4, gás metano e gás carbônico. Gás metano tem por características
retém o calor do Sol ou para osmose superfície terrestre, a emissão excessiva desses gases vem intensificando o fenômeno denominado efeito estufa artificial e, consequentemente, provocado o aquecimento global. Pode continuar. Vamos, Isaac. Você parou, professor? O aquecimento global. O aquecimento global é o fenômeno caracterizado pelo aumento de temperatura média da atmosfera terrestre. Muito bem. Para compreender a diferença existente entre o efeito estufa natural e o efeito da estufa artificial, vemos o esquema a seguir. O efeito estufa natural ocorre quando, natural, grande parte dos raios solares que atinge a superfície da Terra é refletida para o espaço. Então, a Terra ela é como um espelho. O Sol manda a luz, a Terra, como espelho, ela reflete e envia novamente para a atmosfera esses gases. Uma porção desses raios refletidos é refletida na atmosfera por uma camada de gases e poeira, contribuindo para o aquecimento a uma temperatura média de 15 graus, o que permite a existência de vida em nosso planeta. Esse é o chamado de efeito estufa natural. Então, quando o Sol emite luzes para a Terra e ela age como espelho, a atmosfera age como cobertor, mantendo a temperatura média do planeta em 15 graus. A atmosfera tem o papel de manter a temperatura como se fosse um cobertor na sua cama. Você, quando se cobre, você se mantém aquele local bem quentinho. É a mesma função da atmosfera. Isso num efeito natural. Já o efeito estufa ocorre quando é o menor quantidade de raios solares refletidos para o espaço. Por conta da concentração de gases poluentes, atmosferas, os raios solares refletidos são refletidos em maior quantidade na atmosfera terrestre, intensificando o efeito estufa natural e ocasionando um maior aquecimento da temperatura média do planeta. Esse é o chamado efeito estufa. Então, se na natural você mantinha a 15 graus, por quê? Porque boa parte dos gases que eram refletidos para a atmosfera se perdia. O efeito estufa vai fazer com que a atmosfera mantenha a temperatura mais dentro da Terra. Como se você colocasse na atmosfera um cobertor mais pesado. Um cobertor capaz de reter mais e mais calor naquele ambiente. Imaginem que você está com uma manta. De repente, você vai lá e coloca 2 mantas. Qual a consequência? Você vai manter o solo mais quente, vai manter a Terra mais quente. Isso é o problema do efeito estufa. É como se você colocasse um segundo cobertor em cima do primeiro. Você vai manter a temperatura mais quente dentro da Terra. Todo mundo entendeu até aí? Sim. 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 Consequências das mudanças climáticas. Sim. Há indícios de que o aquecimento global tem provocado mudanças climáticas no planeta. Porém, é muito difícil prever exatamente o que esse fenômeno pode causar. Estudos indicam que algumas regiões do mundo já estariam vivenciando mudanças climáticas, como diminuição da massa total de gelo no planeta, percebida em algumas áreas mais frias, e a ocorrência de verões mais quentes, como na Europa, por exemplo. Alguns estudiosos do clima atribuem essas mudanças ao aquecimento global. Veja no mapa outras possíveis consequências do aquecimento global. Mudanças das mudanças climáticas. Então, você vê aqui que regiões cada vez mais quentes, mais desérticas, mares mais agitados, tempestades mais fortes, mais furacões, mais frios intensos em algumas regiões. Então, um clima totalmente modificado e principalmente baseado na intensificação, seja ela para mais calor ou mais frio. Quando está muito calor mesmo. Quando está frio, está muito frio mesmo. Algo que
algo que beira ao descontrole da natureza. Tudo bem, pessoal? Sim. Além disso, há uma outra questão que é a perda da vida animal. Muitas e muitas espécies não estão conseguindo se adaptar a essas mudanças. Por consequências, elas estão desaparecendo do planeta Terra. Então, vamos lá. São consequências: período de seca, maior quantidade de neve, prejuízos na agricultura, aumento de riscos de malária, monções menos previsíveis, furacões mais destrutivos, destruição dos recifes de corais, elevações do nível dos mares e oceanos, derretimento das calotas polares, mudanças nas correntes marítimas, além das melhores condições para agriculturas. Mudanças relativas às mudanças igualmente úmido e seco. Microclimas e ilhas de calor. Alguém pode ler que eu estou cansado. Vamos, gente. Alguém pode ler? Meninas, por favor, leiam. Ajudem eu. Pessoal, alguém pode ler? Meninas, liberem o microfone. Comecem a ler, por favor. Pessoal, vocês estão aí ainda? Gente? Alguém pode ler, por favor? Eu posso ler? Pode, por favor. Microclimas e linhas de calor. Quando você entra em uma sala, quarto ou mesmo loja, em que há um condicionador de ar mantendo determinada temperatura e umidade no ambiente, pode observar um microclima, como o termo indica. Microclima é um conjunto de características climáticas que ocorrem em pequena escalada, ou seja, nas porções de atmosfera mais próximas do solo e área restrita em determinado período do tempo. Pode continuar. Os Microclimas são muito comuns nas áreas urbanas e sofrem influência da formação de ilhas de calor por causa de características próprias à urbanização. Veja a seguir algumas dessas principais características. Por que existem microclimas nas áreas urbanas? Por causa das emissões de gases e também por causa dos veículos. E também dos Das empresas. Asfalto. O asfalto faz com que a terra se mantenha mais quente na região onde você está. Por quê? Porque quando chove, a água não escoa naquela região. Ela vai ser enviada aos bueiros e vai ser tirada para fora da cidade. Isso faz com que todo aquele solo na região onde está a região urbana fique mais quente e não haja uma refrigeração embaixo do solo. Entendeu? Ele se torna mais seco e também mais quente. As áreas que concentram concreto, edifício e afastamento aquecem com mais facilidade, liberam calor absorvido dos raios solares para o ar atmosférico, aquecendo mais rapidamente que áreas com mais presenças de vegetação. Você pode ver que quando você vai numa floresta, você já vai sentir que lá é mais frio. Quando você vai lá na região da Serra, aqui em Paranapiacaba, você vai perceber que lá é muito mais frio, por causa da concentração de vegetação.
A aglomeração de construções e suas formas irregulares podem afetar a circulação dos ventos dos centros urbanos, o que facilita a dispersão de ar quente e dos poluentes emitidos para a atmosfera. Os poluentes emitidos por automóveis, indústrias e outras fontes, ao ficarem suspensas no ar atmosférico, contribuem para a retenção do ar quente próximo à superfície, aumentando a temperatura local. Também intensifica a formação de nuvens de chuva. A intensificação da impermeabilização do solo acentua a retenção de calor nas áreas urbanas, pois as águas escoam para as áreas e infiltram em menor quantidade no solo, o que permite seu maior aquecimento. Em áreas de menor impermeabilidade, a água infiltra em maior quantidade no solo e auxilia na manutenção da temperatura por causa das suas propriedades de reter e liberar calor mais lentamente. Ou seja, a temperatura na região urbana ela é cerca de 2 graus acima do que é numa região onde tem florestas, onde tem mais vegetação. Justamente por esses fatores. O asfalto, a emissão de gases, os automóveis, a emissão de gases das indústrias, vai fazer com que haja um cobertor naquela região, provocando ilhas de calor. Observe o esquema baixo, como a temperatura média do ar eleva-se em áreas de adensamento urbano, ao contrário do que ocorre, ou seja, a temperatura média é baixa em áreas de menor concentração urbana, em áreas rurais onde predomina a vegetação. Portanto, as ilhas de calor se formam principalmente em grandes centros urbanos, onde a quantidade de edifícios é maior e a presença de árvores e áreas verdes tende a ser menor. As áreas verdes, como praças, parques e espelhos d'água, como lagos, proporcionam a sombra e umidade, acrescem e resfriam lentamente, o que reduz o aquecimento do ar nesses núcleos urbanos. Então, observem aqui nessa imagem que mostra aqui as casas. Olha como nos grandes centros a concentração de gases aumenta e depois abaixa quanto mais perto da área onde há mais vegetação. Vamos conhecer algumas medidas capazes de reduzir o aquecimento do ar nas áreas urbanas, bem como a formação de ilhas de calor, as quais podem ser executadas tanto por moradores quanto por órgãos públicos ligados a planejamento urbano e ao meio ambiente. Então, os seres humanos podem fazer plantio de árvores, implementação de telhas verdes, jardins verticais ou muros, uso de materiais refletores da luz e do calor solar em telhados, construção de lagos, aumento de áreas permeáveis no solo, como gramados, construções planejadas que facilitem a circulação natural do ar nas ruas e ambientes fechados. Ou seja, eles podem criar alguns movimentos, como a criação de vegetação artificial, para que essa emissão de espelho que é provocado pela área urbana seja menos intensa. Ou seja, quando você cria gramados, quando você cria florestas verticais dentro de casa, você diminui o seu espelho, para que esse efeito estufa, quando a vinda de raios solares, não se intensifique naquele local. Vamos lá, quem pode continuar lendo? Poluição do solo. Pode, por favor. Poluição do solo. Um número cada vez maior das áreas da superfície terrestre vem sendo destinado ao crescimento de cidades e à Pecuária. Tá. Como consequência, o desmatamento de diversas formações vegetais naturais também aumentou, a fim de atender às necessidades de uma população mundial cada dia mais numerosa e consumista. Lembra que eu falei para vocês que quanto mais produtos você usa, mais recursos naturais você usa também. A agricultura e a degradação do solo. Pode continuar. Professor,
Oi? A tela pra mim tá toda preta. Tá conseguindo ver? Pessoal, alguém pode continuar? Gente, tudo bem? Rafaela, pode continuar? A tela tá toda preta, eu não tô enxergando nada. Peraí, deixa eu sair de novo. Voltou? Não. Não, então é no seu aparelho. Dá uma atualizada nele. Tá, pera. Monique, você pode continuar, por favor? Posso. Então vamos lá. Os solos em diferentes partes do mundo. Aqui, ó. Estão sendo degradados e tornando-se improdutivos por diversos fatores, como a retirada excessiva da cobertura vegetal, a utilização inadequada de técnicas agropecuárias e desejos de resíduos tóxicos em lugares impropriados. Pode continuar? O uso excessivo do solo pela agricultura tem gerado graves Problemas. ambientais, entre eles. Podemos destacar a Erosão. e a contaminação do solo e de lençóis freáticos pelo uso de fertilizantes. Fertilizantes e pesticidas. Atualmente, 25% dos solos degradados no mundo têm como agente causador as atividades agrícolas. Pessoal, essa degradação está associada ao uso errado de fertilizantes e pesticidas, que vão fazer com que aumente a produção, mas que, por consequência, você crie no solo ações prejudiciais para usos futuros. Pode continuar. No entanto, existem diversas medidas que podem ser tomadas pelos agricultores para proteger o solo. Uma delas é evitar a realizações das queimadas após as colheitas como técnica de limpeza no terreno para o próximo plantio. Prática muito comum na agricultura de subsistência. Em muitos casos, o uso dessa técnica pode prejudicar a fertilidade do solo e comprometer a produtividade das lavouras. Então, como eu falei para vocês, a questão da queimada dos solos na agricultura está associada ao preço e à rapidez com que você já elimina todos aqueles resíduos. Preço por quê? Porque ao queimar, você já elimina aquilo sem ter custo nenhum. E a rapidez com que o solo já pode ser aproveitado novamente. Por consequência, você tem graves consequências ao solo, tornando-o menos infértil para as gerações futuras. Algumas técnicas que visam a preservação de nutrientes e a fertilização do solo têm sido empregadas em diferentes culturas. Por exemplo, a rotação de culturas, gêneros agrícolas diferentes. Com isso, cada plantio diversifica-se a adubação do solo. Evita-se o esgotamento de um mesmo tipo de nutriente, de modo que se obtenha o aumento da produtividade das lavouras. Ele está dizendo aqui é o seguinte, que no mesmo local você pode plantar arroz, depois você planta feijão, depois você planta tomate, depois você planta cenoura, depois você planta soja, depois você volta lá para o arroz. Então, há um ciclo que vai fazer com que essa terra seja sempre ativa de formas diferentes, para que não haja um esgotamento daquele tipo de recurso. Mineração e degradação do solo. Ao extrair minerais como ferro, manganês, carvão mineral, também são removidas em grandes proporções do solo, chamados rejeitos.
como aquele de Mariana e de Brumadinho, que por consequência devastou boa parte de Minas Gerais. O rejeito, na maioria das vezes, não é utilizado pelo ser humano, e por isso é despejado em locais a céu aberto, ficando exposto à ação do vento, à água, da chuva. Gradativamente, as partículas do rejeito são transportadas para as outras áreas, causando principalmente o assoreamento de rios. Professor, para que você usa a mineração de ferro, de manganês, de carvão, por exemplo? Para uso de carro, caminhão, avião, tudo que tem ferro, você precisa retirar de algum lugar. E da onde que é? Exatamente da mineração. O ser humano vai embaixo do solo, retira toda aquela propriedade natural. O que você não utiliza, que é o rejeito, é como se fosse o lixo provocado pela extração daqueles minerais, ficam depositados em verdadeiras piscinas. Piscinas essas que são formadas através de técnicas, mas que estão sujeitos à ação do vento, à ação da chuva, à ação de algum desmatamento que vai ocorrer na região, que vai mudar toda a superfície da região, por exemplo, algum tipo de terremoto, alguma coisa acontece naquele local que pode acontecer o que aconteceu em Brumadinho. Ocorreu um desnivelamento do solo, por consequência de desmatamento das regiões, por consequência, aquela piscinona que existia lá em Brumadinho, ela se rompeu, consequentemente, tudo que tinha ali de rejeito, que foram anos e anos despejando coisas ali, veio abaixo, contaminando o solo, matando animais, matando pessoas, e deixando a área infértil por milhares de anos. O assoreamento pode trazer sérios problemas aos recursos de águas, pois, além de reproduzir a profundidade do seu leito, muitas vezes impede a navegação de embarcações e ainda pode modificar o trajeto do rio. A retirada de matas ciliares das margens dos rios também é uma das principais causas do assoreamento. Além disso, sem a vegetação ciliar, as águas das chuvas escoam rapidamente para a superfície, comprometendo a infiltração e o armazenamento do subsolo. Por consequência disso, é a destruição da água nas nascentes. Aqui ele está falando dos rios. Muitas vezes as pessoas vão lá e tiram aquela mata que fica em volta dos rios. Aquilo tem consequências gigantescas para os rios. Você diminui a evasão de água, você impede que navios andem ali, você faz com que vários rejeitos que não seriam despejados no rio sejam despejados, e vai modificar toda a paisagem ao longo do seu trajeto. Por fim, vamos falar sobre a desertificação, que consiste na formação de áreas degradadas com características de desertificação em regiões de climas de áridos e semiáridos. Embora seja um fenômeno natural relacionado às mudanças climáticas determinadas às atividades humanas, que gradativamente causam a destruição de recursos naturais vitais como água, vegetação e principalmente solo, aceleram processos de desertificação. As atividades humanas, como técnicas de cultivo intensivo sem manejo adequado, desmatamento e mineração indiscriminados, irrigação sem cuidados ambientais e sobrepastoreio de gado, vem acelerando o processo de desertificações e áreas de risco em diversas regiões do mundo. De acordo com o Ministério do Ambiente do Brasil, áreas suscetíveis à desertificação estão localizadas, sobretudo, na região Nordeste. Então, já é uma região propícia a se ter desertificação. Com o uso inadequado de diversos fatores, como plantação de vegetais, mau uso da terra, animais, você faz com que essa desertificação se amplie. Cada vez mais vai chover menos na região, cada vez mais você vai ter menos áreas férteis para a produção na região. Isso vai transformar aos poucos essa região do Nordeste no Brasil num deserto do Saara no futuro. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Poluição das águas. Embora a água seja substância imprescindível para a Terra, nem sempre o ser humano tem
preocupado em preservar esse recurso. Muitas indústrias poluem rios, mares e lagos ao despejarem parte de seus resíduos em tratamentos indevidos. Geralmente tóxicos, essas substâncias vão parar nos cursos de água, causando a morte de várias espécies de animais e vegetais, além de ocasionar problemas de saúde para as pessoas que entrarem em contato com essas águas ou se alimentam de peixes que nelas vivem. A questão da água está relacionada ao uso indevido do ser humano em casas, mas também em indústrias. Os seres humanos aprenderam a fazerem com que essas águas fossem despejadas em determinados rios, que migram para grandes rios, que são eliminados pelo curso natural da água. Isso faz com que cada vez mais você tenha menos rios limpos, mais rios embaixo da terra para que o cheiro não seja tão forte. Eles escondem os rios cada vez mais embaixo de ruas, embaixo de viadutos, para que esse cheiro não se torne insuportável. E também faz com que esses rios sejam como se fosse um escoador de lixo para fora das grandes cidades. E esses lixos vão para algum lugar. E, por consequência, os rios, cada vez mais, como o rio Tietê, se tornam poluídos. Além da poluição industrial, a eliminação de resíduos domésticos, como lixo e esgotos, também atua na contaminação dos recursos hídricos dos planetas. Alguém continua, gente? Estou quase sem voz. Em muitas cidades... Alguém pode continuar? Em razão de falta de infraestrutura e de conscientização por parte da população, é comum o despejo de materiais poluentes diretamente nos cursos dos rios. Vamos lá. A poluição das águas ocasionadas pelo despejo do esgoto sem tratamento pode levar à disseminação de diversas doenças, como cólera. Cólera que matou no século XVIII, na Inglaterra, milhares de pessoas. Foi o uso indevido do solo, as pessoas bebiam daquela água e elas não sabiam que estavam deixando elas doentes. E era justamente a água contaminada. Febre tireoide. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada ano, aproximadamente 1,7 milhões de pessoas no mundo morrem em decorrência de doenças relacionadas a águas contaminadas. Continua alguém, pessoal? Já nas atividades agrícolas, o uso indevido agrotoxicado nas plantações pode ocasionar a poluição das águas por meio dos escoamento de substâncias tóxicas para lençóis freáticos, rios e lagos próximos. Então, quando você despeja aquele agrotóxico, aquilo infiltra na terra e vai lá para o lençol freático lá embaixo. As águas oceânicas também recebem milhões de toneladas de poluentes por dia. Esses poluentes têm diversas origens. Quando você despeja um lixo aqui nesse rio, aqui em Santo André, por consequência, ele vai mandar para o Rio Tietê. O Rio Tietê vai desaguar lá no Rio Paraná. O Rio Paraná vai desaguar lá no Rio São Francisco. Por consequência, o Rio São Francisco vai desaguar lá na Bahia, no mar. Ou seja, é um percurso gigantesco de movimentação de lixo e que uma hora chega no mar. Por isso que existem diversos bolsões de lixo no planeta que são provocados pelo ser humano. Você vai ter bolsões de lixo concentrado graças às marés que vão fazer com que cada vez mais se perceba a poluição do planeta. Ao atingirem as águas oceânicas, essas substâncias geralmente causam os problemas das vidas marinhas, matando os peixes, tartarugas e etc. Em muitas praias é possível encontrar grande volume de resíduos sólidos, como garrafas, embalagens plásticas, latas, vidros, pneus, que além de deixar as praias sujas e impróprias para os banhos, podem ser transportadas para o alto mar pelo movimento de marés, colocando em risco a vida da fauna e da flora marítima.
O fluxo de navios petroleiros também é uma fonte de poluição. Quem não lembra aquela poluição que a Venezuela provocou no Brasil, derramando milhares de litros de diesel que foram parar nas praias? Quase correu uma guerra entre Brasil e Venezuela por causa daquele navio. O fluxo de navios petroleiros também é uma fonte de poluição. O petróleo vazado dos tanques de embarcações polui águas oceânicas nas áreas localizadas em suas rotas. Pessoal, toda vez que um navio derrama milhares de toneladas de petróleo, toda a região é afetada. Por consequência, todos os animais são mortos. Então, aqui nesse mapa, está mostrando assim, as áreas frequentemente poluídas por meios de navios. Observe que a região do norte do planeta é onde ocorrem as maiores derrames de óleo. E é o local onde você tem mais produção, mais uso de petróleo no planeta. Pessoal, é isso.